A visão do bode e do carneiro, parte 2. No vídeo anterior nós vimos que o carneiro representa a Média e a Pérsia, enquanto o bode a Grécia. E a partir do fim da hegemonia grega, subiria um pequeno chifre, o qual representa Roma, um reino que cresceria, perseguiria e mataria os verdadeiros servos de Deus, e implantaria várias corrupções, através de dois poderes governamentais, sendo eles a Roma imperial e papal. Então agora iremos dar continuidade nos estudos desta profecia, e falar a respeito das 2300 tardes e manhãs, e do influente antimessias, também conhecido como Anticristo. Depois, ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão do sacrifício diário, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel capítulo 8, versículos 13 e 14. As 2300 tardes e manhãs são 2300 anos, os quais têm início na época da ascensão de Roma, pois foi este reino que crucificou Yeshua, destruiu o templo de Deus, perseguiu implacavelmente os seguidores do Salvador, e criou a Igreja Católica Romana, que implantou a Inquisição e muitos dogmas corruptos no cristianismo, como também matou os santos do Altíssimo, em nome do Altíssimo. As 2300 tardes e manhãs começaram a partir da ascensão de Roma. Contudo, não sejamos ousados e imprudentes, ao ponto de procurar estabelecer uma data exata para a volta de Yeshua, pois os que tentaram algo semelhante não obtiveram êxito, já que o dia e a hora, somente Deus sabe. Mas é certo que ao fim das 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, ou seja, a terra, onde Yeshua reinará, e será glorificado por toda a eternidade, juntamente com o Deus dos céus. Compreenda que o reino de Yeshua será aqui, e então o mundo finalmente será purificado, após o retorno do Salvador, e cessarão as transgressões dos ímpios e o pecado, já que o mal não mais existirá. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres, que viste, são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Daniel capítulo 8, versículos do 15 ao 22. Enquanto Daniel procurava entender a visão, o anjo Gabriel apresentou-se ao profeta, e lhe explicou o significado. Gabriel disse que a visão referia-se ao tempo do fim, e que o carneiro representava os reis da Média e da Pérsia, enquanto o bode a Grécia. Já o chifre grande entre os olhos deste último animal simbolizava Alexandre Magno, porém ele cairia, e em seu lugar se levantariam outros 4 reis, sendo eles Cassandro, Lisímaco, Ptolemeu e Seleuco. Entretanto Gabriel disse que eles não possuiriam a mesma força de Alexandre. Além de ser impressionante, a profecia foi exata, pois todos esses relatos realmente aconteceram. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas.
Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita, é verdadeira, tu porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então, me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Daniel capítulo 8, versículos do 23 ao 27. A profecia também descreve que se levantaria um rei arrogante, poderoso, intrigante, sagaz, enganador e destrutivo, o qual destruiria os poderosos e os santos, e disseminaria o engano. Essa descrição remete ao antimessias, ao homem da iniquidade, ao filho da perdição, que para muitos ainda irá chegar, porém ele já está entre nós, e reina desde muitos séculos atrás. Ele se assenta em um trono, como se fosse um Deus, estabelece suas próprias leis, e remove as divinas, e se coloca no lugar do Filho de Deus, insinuando que ele seria um sumo sacerdote terreno. Além disso, ele introduziu enganos na palavra do Eterno, e fez com que muitos acreditassem em suas mentiras, e a seguissem. Ele perseguiu os verdadeiros servos do Altíssimo, e mudou o tempo e a lei, de forma que todos foram obrigados a aceitarem as suas ordens. O seu poder é grande, assim como a sua insolência. Ele serve ao Deus deste século, e domina política e religiosamente quase todas as nações. A sua influência está em toda parte, e ele é tão respeitado que é considerado mediador entre Deus e o homem, e a sua falsa santidade é enaltecida por isso. Ele desafiará o príncipe dos príncipes, o Salvador, o Rei dos reis. Porém ele será quebrado, sem a intervenção de mãos humanas. E assim a palavra de Deus nos dá a certeza de que a justiça será feita, e Yeshua reinará eternamente. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Yeshua, e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos do 1 ao 12. O papado perseguiu e oprimiu os judeus, obrigando-os a se diferenciarem das outras pessoas, e a viverem em guetos, proibiu que os cidadãos comuns tivessem acesso à Bíblia. Criou as cruzadas, com o intuito de aniquilar os muçulmanos, e onde milhares de pessoas perderam a vida, ou foram escravizadas. Transformou a figura de Yeshua em um deus da guerra, nessas sangrentas expedições, e ainda defendeu a riqueza na igreja, insinuando que o Filho de Deus e seus apóstolos possuíam bens. Instituiu leis opostas aos ensinamentos de Yeshua,
que chegaram até mesmo a apoiar o uso da violência. Estabeleceu a Inquisição, onde milhares de pessoas foram roubadas, humilhadas, presas, torturadas e mortas ao longo dos séculos. Criou leis que eram totalmente contrárias às escrituras sagradas, e se auto-intitulou mediador entre Deus e o homem. Incitou e autorizou as práticas da invasão, escravidão e apropriação inadequada de terras. Criou a caça às bruxas, onde milhares de pessoas foram torturadas e brutalmente executadas, principalmente mulheres. Obrigou as pessoas sob sua jurisdição a venerarem imagens, a seguirem a diabólica crença da Trindade, provinda do paganismo e não da Bíblia. Exaltou a figura de Maria, insinuando que ela teria um trono no céu e seria uma rainha celestial e a mãe de Deus, digna de oração e veneração. Obrigou todos a guardarem o domingo, dia que era dedicado ao Deus Sol. Estabeleceu o Natal como o dia do nascimento de Yeshua, uma data que também era dedicada ao Deus Sol. Transformou os obeliscos, os quais eram colunas, que exaltavam a vida após a morte, e o Deus Sol no Antigo Egito, em monumentos supostamente cristãos. Proferiu incontáveis palavras de blasfêmia contra Deus, buscou eliminar os verdadeiros servos do Altíssimo, através de leis, e dos chefes políticos e religiosos, que trabalhavam a seu favor. Proclamou deter o poder de perdoar pecados, e de conceder a vida eterna, através de sua doutrina. Assenta-se em um trono, como se fosse um ser absolutamente santo e divino, e detentor de uma autoridade celestial. Pessoas o veneram enquanto ele está vivo, e depois que ele morre. Governa como um rei, ao mesmo tempo em que detém a soberania religiosa sobre a terra, sendo dessa forma, um líder político e religioso. Após sua morte, é insinuado que ele vai para o céu, onde se transforma em um mediador celestial, que ouve e atende os pedidos dos fiéis na terra, entre outras corrupções, que não foram mencionadas neste vídeo. Tudo isso não se trata de uma mera coincidência, você não acha? Após praticar, autorizar e instigar todas estas abominações e perversidades, você ainda tem alguma dúvida de que o antimessias é o Papa, que sempre influenciou e comandou o mundo cristão, de forma espantosa, com suas leis e palavras. O mais impressionante é que hoje em dia, 99,9% das pessoas ainda ficam pensando que o anticristo está prestes a vir, algo que chega a causar espanto, já que essas pessoas viram as costas para todos os fatos mencionados neste vídeo, e elas desviam o olhar daquele que está bem na sua frente, as enganando de forma clara. Contudo, este vídeo apenas relatou os fatos, pois cabe a você acreditar ou não, que o antimessias reina na Terra, desde muitos séculos atrás. Mas entenda que a tese de que o anticristo ainda virá, depois de quase 2000 anos após o Salvador ter cumprido o seu propósito na Terra, é tão sem sentido, que muitos aguardam a chegada de um influente homem, que enganará as pessoas que já estão sendo enganadas. Na verdade, isto parece mais um roteiro de um filme de ficção, bem mal elaborado.